Então vamos lá, né? A mais uma aula, ok? Bom, nosso conteúdo hoje é referente a números complexos, ok? Então vocês vão me perguntar, bom, mas o que é número complexo? É igual o nome já fala, é complexo demais? A gente vai ver que não é tão complexo assim, tá? Ok? Então lá, só uma motivação para estar estudando os números complexos, tá? Porque daí você vai me falar, professor, onde eu vou utilizar os números complexos? Bom, por exemplo, numa equação simples igual a x² mais 25 igual a zero, né? Como que nós resolvemos esse tipo de equação no conjunto dos números reais? Bom, eu vou lá e pego a equação x² mais 25 igual a zero, né? Eu vou isolar o x, então vai ficar x² igual a menos 25. Vou extrair a raiz e vou chegar que x é igual a raiz quadrada de menos 25. Bom, mas daí você vai perguntar, como resolver a raiz de um número negativo, né? Então, a resposta está justamente nos números complexos. Antes de entrar no conjunto dos números complexos, vamos recordar rapidamente os conjuntos numéricos, né? Bom, conjunto dos números naturais, n, né? Que é aquele conjunto de contagem, 0, 1, 2, 3, 4, ok? E assim por diante. Bom, depois nós estudamos o que? Os números inteiros, né? Conjunto Z, que vai compreender todos os naturais mais os simétricos a ele em relação ao zero, correto? Bom, depois nós temos o que? Os números racionais, que são todos os inteiros mais as frações formadas pelos números da forma A sobre B, onde A e B são números inteiros e o B é diferente de zero, né? Porque não existe divisão por zero, tá? Bom, fora os números racionais, eu tenho o quê? Os números irracionais, que são aqueles que não podem ser escritos na forma da fração de inteiro, né? Por exemplo, π, raiz de 2, raiz de 3 e assim por diante, certo? E o conjunto que a gente estudou até hoje, que é o maior deles, maior entre aspas, né? Que é exatamente os reais, que é a união dos racionais com os irracionais. Então, quando eu pego esse conjunto Q, faço união com esse conjunto I, eu tenho os números reais, que são todos os números que nós conhecemos até hoje, certo? Bom, a partir de agora, a gente vai estudar um conjunto maior. Só lembrando que nessa estrutura aí eu tenho aqui, ó, o conjunto dos naturais, sendo um subconjunto dos números inteiros, que por sua vez é um subconjunto dos racionais. Fora esse conjunto dos racionais, que é um conjunto disjunto a ele, nós temos os irracionais. Então, juntando os racionais com os irracionais, eu tenho o conjunto dos números reais, né? Então, agora a gente vai entrar naquele conjunto que nós citamos anteriormente, que é o conjunto dos números complexos, certo? Bom, a gente vai começar a estruturar ele na forma algébrica. Aí, como assim forma algébrica? É a forma que eu escrevo esses números complexos, né? Então, eu vou estar representando um número complexo pela letra Z, tá? Então, ó, todo número complexo Z pode ser escrito de uma forma única, que é dessa forma aqui, ó, Z igual a A mais B vezes I. Então, surgiu um número ali que está sendo representada pela letra I, tá? Então, esse meu número Z igual a A mais BI, nós temos que esse A e B são números reais, e esse I ao quadrado é igual a menos 1. Aí você vai falar assim, como assim I ao quadrado? Porque nós definimos, né, I ao quadrado igual a menos 1 nos números complexos. Ou eu posso extrair a raiz quadrada, então I é igual a raiz de menos 1. A gente vai ver que daqui para frente vai facilitar os cálculos para a gente, tá? Por quê? Bom, só vamos relembrar aí, ó. Se eu tenho um número na forma Z igual a A mais B vezes I, esse Azinho aqui, que é um número real, é chamado de parte real. Esse Bzinho, que está sendo multiplicado por I, é chamado de parte imaginária. Então, lembrando que a unidade imaginária I é a raiz de menos 1, certo? Então, como? Por exemplo, ó, vamos verificar bem. Z igual a 2 mais 3 vezes I. É um número complexo, onde ó, o 2 é a parte real, o 3 é a parte imaginária, né? Outro exemplo, ó, menos 3 mais 5i. O menos 3 é a parte real e o 5 é a parte imaginária. Parte imaginária é o número que está sendo multiplicado por i. Lembrando que i é a raiz de menos 1. Tá? Então, nós temos aqui ó, z igual a 2i.
Tem a parte real? Tem, ele é zero, né? Então, por que esses números são importantes? Porque agora eu consigo calcular a raiz de número negativo. Porque, por exemplo, a raiz quadrada de 9. Lá nos números reais não tinha solução. Mas se eu for usar a definição de número complexo, pensa, o menos 9 quem que é? É o 9 vezes menos 1, correto? Se eu desmembrar essas raízes, vai ficar a raiz de 9 vezes raiz de menos 1. Raiz quadrada de 9, 3. Lembrando que, por definição, raiz de menos 1 é i. Então, raiz quadrada de menos 9 é 3i. Então, agora, nesse conjunto dos complexos, eu consigo calcular a raiz quadrada de um número negativo. Na verdade, uma regra prática é eu extraio a raiz quadrada do número, raiz quadrada de menos 9, raiz quadrada de 9, 3. E acrescento o i, porque o i representa a raiz do número negativo, certo? Então, de novo, por exemplo, raiz quadrada de menos 25. Eu tenho raiz quadrada de 25 vezes menos 1, que é igual a raiz quadrada de 25 vezes raiz de menos 1. Raiz quadrada de 25 é 5, raiz de menos 1 é i. Então, a raiz quadrada de menos 25 é igual a 5i. Então, a partir de agora, a gente consegue já calcular as raízes desses números negativos, ok? Só vamos a algumas observações, né? Bom, lembrando que z é igual a mais bi. Se esse a é igual a zero, note o quê? Que esse a era a parte real. Se eu não tenho a parte real, só vai sobrar o quê? A parte imaginária. Então, esse número passa a ser chamado de imaginário puro. Caso contrário, se b for igual a zero, note o que? Vai ficar 0 vezes i que dá zero, só vai sobrar o azinho. Lembra, o a é a parte real, então é só chamado simplesmente de número real. Ok? Bom, vamos verificar algumas operações com números complexos, tá? Aqui a gente vai verificar 3 operações, adição, subtração e multiplicação. Lembrando que aqui o Z1 é igual a 1 mais 2i. E o Z2, 2 menos 3i. Ou seja, eu tenho dois números complexos. Z1, esse índice 1 aí está só representando que ele é o primeiro número complexo, 1 mais 2i. E um outro número complexo, Z2, que é 2 menos 3i. Tá? Vamos verificar como que a gente faz a adição. Então, Z1 mais Z2, quem que é? Eu vou substituir o Z1 por 1 mais 2i, mais o Z2, que é 2 menos 3i. Então, o primeiro passo é fazer o quê? É eliminar o parênteses, né? Então, elimina o parênteses, vai ficar 1 mais 2i, mais 2 menos 3i. Como que eu vou fazer a adição? Vou somar número real com número real. A parte imaginária com parte imaginária. Tá? Então, vai ficar o Z1 mais Z2 igual. Então, 1 é a parte real, 2 é a parte real. Então, vou somar 1 mais 2. Depois, vou somar a parte imaginária. Quem que é a parte imaginária? Quem está com i. Então, é 2i e menos 3i. Então, vou pegar o 2 com menos 3. Então, vai ficar 1 com mais 2 e 2 com menos 3. Então, 1 mais 2, 3. 2 menos 3, menos 1, menos i. Então, a soma de Z1 mais Z2, quem que é? É 3 menos i. Então, o que nós fazemos na adição? Elimina o parênteses, certo? Soma parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Na subtração, vai ser a mesma coisa, tá? Então, ó, item B. Item B é Z1 menos Z2. Então, vou substituir a Z1, 1 mais 2i, menos, abre parênteses, coloca o Z2, 2 menos 3i. Então, o que a gente faz? Primeira coisa, elimina o parênteses, ó. 1 mais 2i, aí faz regra de sinal, menos 2, aí menos com menos, mais 3i. Vamos fazer igualzinho na adição, tá? Eu vou pegar, ó, parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, vai ficar 1 menos 2, aí mais 2, mais 3. Então, Z1 mais Z2 vai ser igual. 1 menos 2 é menos 1, 2 mais 3, 5. Então, Z1 mais Z2 é menos 1 mais 5i, certo? Na multiplicação, o que nós temos? Ó, Z1 vezes Z2, ó, 1 mais 2i vezes 2 menos 3i. Lembrando de colocar o parênteses, tá? Então, a gente vai fazer a distributiva. Quem que é a distributiva? É o famoso chuveirinho 1 por 1, né? Então, ó, vou fazer, ó, 1 vezes 2, certo? 2. Depois, 1 vezes menos 3i, menos 3i. Depois, 2i vezes 2 vai dar quanto? 4i. Agora, presta atenção nessa multiplicação. 2i vezes menos 3i, mais com menos, vai dar
menos. Então, vai dar menos 6i ao quadrado, porque i vezes i ao quadrado. Ó. Então, o que a gente vai fazer? Ó, 2, aí tá vendo que tem menos 3i mais 4i, menos 3i mais 4i dá mais i. Aí, menos 6i ao quadrado. Lembrando que, né, por definição, i ao quadrado é menos 1. Então, quando aparecer esse i ao quadrado, eu vou substituir por menos 1. Então, vai ficar z1 vezes z2 é igual a 2 mais i menos 6, que multiplica i ao quadrado. Só que i ao quadrado é menos 1. Aí, faço a multiplicação normal, né? 2 mais i, aí menos 6 vezes menos 1 mais 6. Agora é só somar. 2 mais 6, 8. Vai ficar 8 mais i. Então, z1 vezes z2, 8 mais i. Então, toda vez que aparecer a multiplicação, o que a gente vai fazer? Fazer a distributiva, tá? Faz o chuveirinho 1 por 1, depois soma parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária, lembrando que eu tenho que substituir toda vez i ao quadrado por menos 1. Certo? Então, vamos verificar agora as potências dessa unidade imaginária aí, né? Lembrando que i ao quadrado é menos 1, certo? Então, nós temos a seguinte potência, ó, começando de 0. I elevado a 0 é 1, por quê? Todo número elevado a 0 é igual a 1. Depois, i elevado a 1 é i. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, então vai dar i. I ao quadrado, por definição, é menos 1, né? E i ao cubo, o que é i ao cubo? É i ao quadrado vezes i, certo? É a potência de 3, então 2 mais 1, 3. Substituo i ao quadrado por menos 1, então vai ficar menos 1 vezes i, menos i. Depois, i à quarta, quem que é i à quarta? É i ao cubo vezes i. Lembrando que nós calculamos i ao cubo, deu menos i. Então, no lugar de i ao cubo, eu substituo por menos i. Então, vai ficar menos i vezes i, menos i ao quadrado. Substitui i ao quadrado por menos 1, então vai ficar menos com menos mais. E a quinta, o mesmo procedimento. Quem que é? I à quarta vezes i. I à quarta eu calculei que é 1, então vai ficar 1 vezes i, i. I à sexta, i à quinta vezes i. Lembrando que i à quinta eu calculei e deu i, então i vezes i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. I à sétima, i à sexta vezes i. Calculei o i à sexta, que é menos 1. Substitui, menos 1 vezes i, menos i. Então, o que nós temos? Para as potências de i, note o que, ó, olha lá os 4 primeiros valores. 1i menos 1 menos i. Depois, do i à quarta até i à sétima, 1i menos 1 menos i. Está vendo que esses valores se repetiram? Então, na verdade, para as potências de i, eu tenho o quê? Sempre esses 4 valores, tá? Então, assim, eu vou conseguir calcular qualquer potência de i. Por quê? Ó? Por exemplo, i elevado a 43. O que eu vou fazer? Eu sempre vou pegar esse expoente, qual no caso 43, vou dividir por 4, certo? Sempre por 4. Por que 4? Porque eu tenho os 4 valores das potências de i, tá? Eu faço divisão por 4, nesse caso aqui, 43 dividido por 4 vai dar resto 3. Então, qual que é a intenção sempre? É pegar o resto 3, certo? Na verdade, aqui o resto é 3, né? Sempre pegar o resto da divisão. Então, o que eu vou fazer? Ó? I elevado a 43 vai ser i igual, qual que foi o resto, não é 3? Então, i ao cubo. I ao cubo, lembrando lá nas potências de i, é menos i. Então, i elevado a 43 é menos i, tá? Então, para as potências de i, o que eu faço? Eu pego esse expoente, se ele é maior que 4, divido ele por 4, certo? E vou pegar o resto da divisão. Então, o resto da divisão é exatamente o novo expoente. Ó, i elevado a 43 é igual a i elevado ao cubo, e por sua vez é menos i. Então, i elevado a 43 é menos i. Ok? Vamos mais um exemplo. Nós vamos resolver essa equação do segundo grau. X ao quadrado mais 4x mais 5 igual a 0. Por que essa equação do segundo grau? Vamos verificar. Se eu calcular o delta, lembrando que delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, né? Vou substituir a, b e c. Olha lá na equação. O a é 1, b é 4 e o c 5. Então, substituindo no delta, vai ficar 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 5. Então, 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 5, 20. Então, 16 menos 20, menos 4. Então, tem delta igual a menos 4. Jogando na fórmula de Bhaskara, né? Quem que é a fórmula de Bhaskara? Lembra? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, vamos substituir aqui o b e o delta e o a. Então, vai ficar x igual a menos 4,
mais ou menos raiz quadrada de menos 4 dividido por 2 vezes 1, certo? Bom, lembrando que por definição, né? Como que eu calculo a raiz quadrada de menos 4? Então, raiz quadrada de 4, 2. Por causa do sinal negativo, então raiz quadrada de menos 4 é 2i. Porque antes, quando eu tinha delta negativo, eu parava e não calculava mais as raízes. Agora eu consigo calcular, certo? E justamente porque agora eu calculo as raízes quadradas do número negativo, né? Então, ó, vamos calcular x1 e x2. Então, x1 menos 4 mais 2i dividido por 2. Lembrando, eu vou fazer a divisão, né? Ó, menos 4 dividido por 2 dá 2, menos 2, né? E 2i dividido por 2 vai dar 1. Então, sobra aí. X duas linhas, né? Aí ficou x linhas, x duas linhas. Menos 4, menos 2i dividido por 2, vai dar menos 2, menos i. Então, as duas raízes, eu tenho menos 2 mais i, menos 2 menos i, certo? Então, daqui para frente, a gente consegue agora calcular as raízes, né, quando o delta for negativo da equação do segundo grau, certo? Bom, último tópico de hoje, ó, é o conjugado de um número complexo. A gente vai ver que o conjugado a gente vai utilizar mais para frente para calcular a divisão entre números, tá? Por enquanto, vamos ver só a definição. Então, todo número complexo, lembrando, a gente escreve ele na forma z igual a mais b vezes i, onde a e b são reais e quadrado é menos 1, certo? Conjugado de um número complexo, eu vou definir por z barra. Então, vai ter uma barrinha em cima do z, que é a menos b vezes i. Então, na verdade, olha lá, é o mesmo número com o sinal da parte imaginária trocado. Então, sempre que a gente faz? Troca o sinal da parte imaginária. Por exemplo, né? Se o número z é 2 mais 3i, quem que é o conjugado dele? 2 menos 3i. Porque a parte real era positivo 3, fica menos 3. É só trocar o sinal da parte imaginária, certo? Por exemplo, z igual a 5 menos 4i. Então, quem que é o z barra? Se agora é menos, vira mais. Ó, 5 mais 4i. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Introdução aos números complexos, ok? Qualquer coisa, acessa lá nosso Instagram, nosso Facebook, tá? Que toda semana a gente posta conteúdo novo lá também, ok? E fiquem atentos aí, porque toda semana a gente está postando resolução de questões do Enem e mapas mentais de matemática, ok? Muito obrigado, espero que tenha gostado.